participação do analista político Paulo Vanucchi. Bom dia, Vanucchi. Bom dia, Fabiana. Bom dia, ouvintes. Vanucchi, vamos a alguns temas para você avaliar, Vanucchi. O discurso do ex-presidente Lula em Fortaleza, o pedido de impeachment do vice Michel Temer e o editorial do jornal Folha de São Paulo pedindo que a presidenta Dilma renuncie. Sua avaliação, Vanucchi. Ouvintes, lembrando então, na sexta-feira, eu dizia que esse diário do impeachment, que virou aí o nosso comentário nos últimos tempos, o diário do golpe, ele tinha terminado a semana com um nítido enfraquecimento da tese do impeachment, com a decisão do Supremo, pela primeira vez aí freando o ativismo político e até partidário tucano do ministro Gilmar Mendes, que estava lá naquele esquisito, estranhíssimo evento de Lisboa, uma coisa inexplicável, assim, à luz do dia. O que era aquilo? No momento desses, a presidenta Dilma cancelou sua viagem aos Estados Unidos, um evento importantíssimo, e o ministro Gilmar Mendes apronta a decisão de se meter na nomeação do ministro, tarefa que compete ao Poder Executivo, se manda para Portugal, achando que repetiria aquela cena que ele ficou durante mais de um ano ilegalmente obstruindo a decisão de maioria já contada que havia para acabar com o financiamento empresarial de campanha. No que é uma demonstração cabal de o quanto Gilmar Mendes é ligado ao mundo dos negócios, mais do que ao mundo ali estritamente jurídico. Bom, não teve jeito, ele com manifestação ali na frente do Supremo teve que ceder e o Brasil tem esse avanço garantido para as próximas eleições. Uma parte enorme da corrupção já vai cair com isso. Bom, e aconteceu que o Supremo decidiu corajosamente desautorizar. O Supremo, que é uma grande esperança, se ele repete 2 ou 3 gestos de coragem, de destemor diante da ofensiva golpista, que há muito tempo ela é articulada pelas organizações Roberto Marinho da Globo, com o juiz Sérgio Moro, outros segmentos do judiciário, e agora com o Michel Temer também, que assume aí o comando do que é, na ciência política, uma operação clássica chamada usurpação. Aquela história de quando um parente descontente tentava matar o rei, derrubar o rei, para assumir ele o governo, o poder, o trono. Bom, e nesse sentido aí, a semana começa também com uma novidade importante, que é, em primeiro lugar, o presidente Lula foi a Fortaleza no sábado e deu uma prova candente do poder, da energia, da força de mobilização social. Eu, se pertencesse à elite aí governante, não tentaria assumir o governo através de um golpe, tendo Lula como essa capacidade de mobilização popular, o seu grande carisma de massa. Claro que ao lado do governador do Ceará, que é do PT, e também muito próximo dos irmãos Gomes, Cid e Ciro Gomes, e ali na Praça do Ferreira, que podemos chamar Praça da Sé de Fortaleza, 50 mil pessoas, mais de 50 mil pessoas, com uma vibração de vitória, de resistência ao golpe, de derrotar o golpe, e Lula provocou, inclusive, adequadamente, o que se incorporou agora ao golpismo, o Michel Temer. Bom, e nesse sentido aí, ele também vai na linha do que o Humberto Costa, líder do governo no Senado, do PT de Pernambuco, já tinha dito. Temer, você tem telhado de vidro, você não entra nessa onda que você vai durar pouco. Agora o Cid Gomes entra com um pedido de impeachment também dele. E provavelmente a jogada tucana, a jogada dos Marinho ou do Sérgio Moro, é uma jogada de 2 etapas. Primeiro, tentar tirar Dilma, e depois de tirar Dilma, muito fácil tirar Temer, com o que já existe, está sendo ocultado, porque a Operação Lava Jato ela é uma operação política. Ela seleciona o PT, Dilma, aliados, para os vazamentos criminosos, e ela esconde tudo o que acontece com Temer, com Aécio, quer dizer, com o lado golpista. E a novidade importante do fim de semana, muito importante também, além de Lula, que repete hoje, no começo da noite, um ato de massa de muitos milhares de pessoas do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, na mesma linha,
o Lula, que começa a ter bons resultados nos seus contatos de articulador político, e ele pode terminar essa semana confirmado pelo Supremo como ministro, coordenador de governo, uma espécie de super-ministro, como disse em artigo de jornal, entrevista, o ex-ministro Renato Janine Ribeiro, da Educação. A outra novidade importantíssima é o editorial da Folha de São Paulo. Eu chamo muito a atenção porque até agora os grandes jornalões, eles vinham com uma unidade total na ação do golpe. E com esse editorial, a Folha se separa do golpe no seu aspecto impeachment. É um reconhecimento extremamente importante, porque um jornal como a Folha de São Paulo precisa ser saudado, porque tendo as conexões que todos sabem que tem com José Serra, com o Tucanato, esse jornal reconhece que impeachment sem crime de responsabilidade, o jornal diz por enquanto, é um golpe. E ele troca, então, a ação golpista pró-impeachment, que o próprio jornal exercia, com as exceções de sempre, tem um conselho editorial com pessoas muito importantes, ali tem jornalistas como Jane de Freitas, como Clóvis Rossi, até o grande físico Rogério César de Cerqueira Leite, pessoas absolutamente independentes. E esse jornal, então, troca a jogada do impeachment pela proposta de renúncia de Dilma. Bom, é completamente diferente, porque se você abandona o impeachment e o golpe contido nesse impeachment, não em todo o impeachment, no impeachment, em que todos sabem que não existe crime de responsabilidade, você abandona o território do golpe que quer quebrar a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Você vai para um outro território, que é a pressão para que a Dilma, a presidenta, faça o chamado ato unilateral de vontade, só depende dela. Recentemente houve um Papa, uma opção raríssima em que ele renunciou ao papado, temos a palavra usada na igreja é resignou, e com essa resignação papal abriu caminho aí para o Papa Francisco, que está retomando toda a linha de articulação da igreja que defende os pobres, a justiça e a igualdade. Então é muito importante esse sinal da Folha de São Paulo. Você pode discordar plenamente da Folha de São Paulo na sua campanha pela renúncia, mas é preciso reconhecer que então o golpismo perde um pilar importante e, claro, também na semana em que começa a se multiplicar o noticiário sobre os papéis do Panamá. Vamos ver que coisa impressionante. Isso tudo começou aí na Operação Lava Jato, e o Luiz Nassif fez um roteiro que vocês podem encontrar na internet, pesquisando lá no GGN, semanas ou até alguns meses atrás, em que ele mostra como que a investigação da Lava Jato e do golpismo judicial, aí vinculado ao chamado triplex do Guarujá, acabou achando ali um ninho de cobras que batia na família Marinho, nas organizações Globo. Como não é uma operação judicial, não é uma operação honesta de combate à corrupção, é um golpe político, deu-se um jeito de interromper, abandonar completamente, ninguém mais falou nisso, não teve jeito. Agora aparece uma denúncia mundial dessa empresa, Mossack, que abria escritórios chamados offshore, que é um mecanismo que não chega a ser criminoso, ilegal, em tese, mas ele é a porta para as pessoas evitarem impostos, fazerem até lavagem de dinheiro. Então ali estão envolvidos não apenas uma parte das organizações Globo, que todo mundo esconde, mas também o próprio Eduardo Cunha, compras pelo Joaquim Barbosa, vários líderes de governo, como o atual presidente argentino Macri, como o ex-ditador Gaddafi. Bom, e a semana começa então num cenário que haverá mobilização social, multiplicam-se pelo Brasil e cresce a cada dia a resistência ao golpe, gostem ou não de Dilma, as pessoas perceberam que o Brasil está à beira de um ataque conservador, que visa em primeiríssimo lugar a anular direitos duramente conquistados. E claro, o Eduardo Cunha é uma das pontas explícitas do golpe, uma pessoa que sabe que o impeachment é a única chance de ele escapar da perda de mandato e talvez da prisão.
Na hora que a Operação Lava Jato deixar de ser uma operação política contra o PT, contra Lula, contra Dilma, e se tornar uma operação contra a corrupção, é muito difícil a sobrevivência de Eduardo Cunha. Então, nesse sentido, o nosso país vive uma lamentável chantagem de gangsters que atacam a presidenta eleita pelo voto popular, ataca avanços da era social Lula, porque quer escapar das suas pegadas criminosas e tentar criar uma parceria política com os segmentos golpistas do judiciário. Nós vamos acompanhar no dia a dia aqui, informando o que as outras rádios geralmente não informam. Não é isso, Fabiana? É isso mesmo, Vanuc. Um bom dia e até amanhã. Até amanhã. Essa foi a participação do analista político Paulo Vanuc, fazendo uma avaliação assim, da atual conjuntura política. Falou sobre o discurso do ex-presidente Lula em Fortaleza, também o pedido de impeachment do vice Michel Temer e o editorial do jornal Folha de São Paulo pedindo que a presidenta Dilma Rousseff renuncie.